Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje vamos começar a leitura de uma carta espetacular. É a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos lá? Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, escrevo esta carta, junto com nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar o Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence a seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é o supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas,
que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço, na dependência de seu poder que atua em mim. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Quem Jesus é para você? Sempre acho incrível perceber e reconhecer quem Jesus de fato é. Na verdade, se não reconhecermos quem Ele é, dificilmente vamos entender a dimensão do que Ele fez. Paulo está escrevendo aos fiéis em Cristo e declarando, como fez em outras cartas, que Jesus é o Criador de todas as coisas. E todas as coisas existem e são sustentadas por Ele. Essa teologia paulina é muito surpreendente. Este segredo que o Espírito nos desnuda nos leva a um outro nível de confiança. O nosso Senhor não é um grande profeta, um homem santo e nem um missionário da mensagem divina. O Filho é o Criador de todo o cosmo. Tudo que se vê e tudo que se não vê, o mundo visível e invisível, foi criado por Ele. E nele tudo é sustentado. É isso que Paulo denuncia nesta carta. Mas o segredo revelado aqui não se detém nesta verdade extraordinária, pois esta porção das Escrituras ainda revela que toda inimizade com Deus, gerada pelo nosso próprio pecado, foi anulada pelo sacrifício do Filho. E que agora vivemos em paz com Deus. O pecado nos levou ao caos, o regime de inimizade com o nosso Criador. Mas o Filho, que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas por seu poder, se entregou para nos reconciliar. E aí percebemos que a dimensão do sacrifício de Cristo é muito mais ampla do que podíamos imaginar. Percebemos a dimensão e as consequências deste texto, que diz: e por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus. E o verso 22 ainda diz assim: agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres
de qualquer acusação. Que consequências, irmãos, este texto tem em nossas vidas. Que magnífico é saber que estamos agora, por meio de Cristo, em paz com Deus. E que podemos, por meio do que Cristo fez, nos apresentar diante dele. Quão grande Deus é esse! Que Deus cheio de misericórdia, que reconcilia a si mesmo homens pecadores como nós e nos apresenta por meio de seu próprio e único sacrifício, como santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Foi isso que o Filho fez por mim e por você. Nos tornou santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Isso não é extraordinário? Como diz uma antiga canção, as pedras que apontavam para mim todas caíram ao chão. A pedra que podia me matar me deu o seu perdão. Quão grande é esse Deus! Não somente por ter criado todo o cosmos, mas porque na mesma proporção nos concedeu tamanha e incalculável graça. E diante disso, o que precisamos fazer? Paulo diz: é preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas. Somente uma resposta nos é requerida. Continuemos a crer nesta reconciliação, neste perdão e nesta ação redentora de Cristo. Sim, me parece que na teologia paulina, aqueles que se esquecem das boas novas caem no caos. Aqueles que se esquecem que Jesus proveu a paz entre nós e Deus e não nossos bons atos de justiça. Que nós possamos manifestar plena confiança em Cristo e não em nossas ações. Que Ele nos reconciliou e agora estamos diante do Pai, sem culpa e sem acusação alguma. Você crer no Filho, você crer no que Ele fez por você? Sim, Ele nos concedeu paz com Deus. Sim, Ele criou todas as coisas e nos concedeu paz com Deus por meio de seu próprio sacrifício. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.